Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia com a graça maravilhosa do Senhor. Amém? Eu quero tratar nesta manhã de um assunto que, para muitos, não é tão relevante. Principalmente diante do contexto que nós estamos vivendo na história do mundo. Falar de quebrantamento espiritual não agrada a muitos, é estranho para outros e inoportuno para outros tantos. Mas nós não podemos fugir da palavra de Deus e dos desafios do mundo que nós temos diante de nós nos dias atuais. A Clara me passou pelo WhatsApp dela lá, sei lá o que é, pelas redes sociais, como é que chama isso? Em WhatsApp. WhatsApp é mais familiar, é mais aconchegado, mas esse veio lá dos lugares etéreos. E eu fiquei um pouco assustado com duas igrejas que estão querendo fundar agora, não sei se vocês viram aí nas redes sociais, mas eu tomei um susto. Uma igreja cuja base doutrinária é o número 666. 666. Ouviram falar nisso? Se não ouviram, eu pedi a Clara para mandar para todo mundo. Porque eu não sei mandar, mas ela manda, ela é craque. É minha secretária para assuntos cibernéticos. Agora, qual é a base dessa nova religião? É que o homem não tem pecado. O homem é perfeito. E ninguém sabe disso. Que nós precisamos estar conscientes de que nós somos perfeitos, não temos erro nenhum. Então, essa igreja é a igreja da perfeição. É a igreja dos lugares etéreos, celestiais. Não é aqui do mundo, mas está aqui. Mas eu me assustei com outra notícia também, de que estão formando uma igreja com nome de partido político. Meu Deus do céu, não falta mais nada. Cada dia que a gente lê a palavra de Deus, sente que os tempos estão chegando cada vez mais próximos da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E com essas duas notícias que eu vi, eu não tenho dúvida que aqui apressou alguns séculos a volta do Senhor Jesus. Por isso o texto que eu vou ler está no Salmo 51, alguns versículos. Salmo 51, versículos 15 a 17. O texto da palavra de Deus diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te-os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Senhor, abre os nossos olhos da fé, olhos espirituais, para vermos a Tua glória e a Tua verdade resplandecente na Tua palavra. Dá-nos um coração humilde, submisso, atento, um coração pronto para te ouvir, para guardar no coração as tuas verdades eternas, pondo-as em prática na nossa vida, preparando-nos assim, ó Senhor, para a volta do teu Filho,
nosso Salvador Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Meus amados, um autor do passado, um grande teólogo, disse uma coisa bem convincente. Podemos saber que uma pessoa é verdadeiramente cristã quando ela tem o coração quebrantado. Vocês sabem que no Velho Testamento o culto era feito a Deus através de sacrifícios de animais, bois, ovelhas, pássaros e coisas que tais. Mas o culto no Antigo Testamento chegou a uma sequidão, a uma esterilidade tão grande que o profeta Amós, inspirado por Deus, chegou a declarar no capítulo 5, 21 e 22: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Parece que o coração do Senhor estava cansado de tanta hipocrisia, de tanta deturpação da palavra de Deus, de tanto culto artificial, aparente, exteriorizado, mas nada que partia do coração, de um coração sincero, para louvar o nosso Senhor. Jesus, na Páscoa, quando entrou no templo e viu aqueles vendilhões do templo negociando coisas e animais para sacrifícios, foi a única vez na Bíblia que eu vi Jesus tomando do azorrague, do chicote, e expulsando aquela gente da sua casa e declarando: a minha casa será chamada casa de oração. Nós não podemos comercializar a fé, nós não podemos concordar com a materialização de algo tão sagrado, tão puro, tão santo, que o Senhor nos concedeu. E Jesus arremata, quase repetindo Amós: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi, servo do Senhor, reconheceu essa verdade depois de haver cometido aqueles pecados horríveis de adultério e de assassinato. Agora, confrontado pelo profeta do Senhor e pela própria palavra do Senhor, ele cai aos pés do Senhor, quebrantado e arrependido, e declara aqui no Salmo 51, no seu início: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém, queridos? Isso é quebrantamento espiritual. Diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus cheio de glória, de um Deus que é Pai, que é misericórdia e que quer nos salvar e nos livrar dos abismos deste mundo e dos abismos do inferno. Este é o nosso Deus, que toca no nosso coração para nos quebrantar. E a palavra quebrantar significa quebrar mesmo. Eu me lembro de um missionário
americano que foi falar, que foi lá um dia ao culto, nos nossos cultos devocionais, e o reitor do seminário havia convidado um pastor africano, William Naganda. E o homem era um homem de Deus, um homem de oração, um homem quebrantado pelo Espírito. E ele falando sobre Moisés, dizendo que Moisés estava no altar, e o Senhor confrontou a Moisés e disse: desce, Moisés, desce, Moisés. E parece que aquele missionário se sentia no altar, porque quando ele fez o apelo, quem primeiro foi à frente foi um missionário de tantos anos de pregação do Evangelho. Não estou lhe dizendo que ele se converteu naquele momento, Deus é quem sabe de tudo, mas ele estava ali, ajoelhado diante do púlpito, quebrantado, quebrado, chorando, porque o Espírito Santo havia tocado as fibras mais profundas e mais sensíveis de sua alma. E eu queria, com isso, queridos, fazer 3 declarações nesta manhã para a nossa edificação espiritual. Em primeiro lugar, os quebrantados de espírito são sensíveis à santidade de Deus e se arrependem. Os quebrantados de espírito são sensíveis à santidade de Deus e se arrependem. Se não houver arrependimento, queridos, dos nossos corações, nós nem podemos dizer que somos discípulos de Cristo, que somos cristãos verdadeiramente. Por isso, eu quero declarar que este tema é oportuno, sim, nos dias de hoje, porque para muitos, queridos, não há culpa, não há pecados. Psicólogos, e eu tenho receio que até alguns cristãos vivem tentando corrigir e tratar do sentimento de culpa no coração das pessoas. Mas o problema não é o complexo de culpa, não é o sentimento de culpa. O problema é o pecado que traz a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Davi cai por terra diante do Senhor e faz essa confissão: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Jó, na sua experiência com Deus e confrontado por aqueles amigos, entre aspas, fez essa declaração: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Segundo Crônicas 7,14, é o versículo que nós gostamos de recitar, e é oportuno, porque ele serve para nós, serve para a igreja, serve para a nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil é nossa terra que precisa de ser sarado, queridos, e isso é com oração, quebrantamento espiritual, é com humildade diante do Senhor que essa nação poderá ser curada, porque é o Senhor Deus que faz isso. O anjo do Senhor, representando o Senhor, disse à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:16, uma igreja pecadora, marcada pela idolatria, pela prostituição. Então o Senhor veio e disse: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E esse venho a ti sem demora é com juízo. O juízo de Deus se faz presente na nossa vida, queridos, para nos quebrantar,
para nos tornar dóceis, sensíveis à vontade do Senhor, aos propósitos do Senhor, para sermos bênção no lugar onde Ele nos coloca, nas fronteiras do mundo onde estão os demônios enviados por Satanás para aterrorizar as pessoas. Apocalipse 3:3, a igreja de Sardes, o Senhor diz: arrepende-te, porque senão virei contra ti sem demora. Os quebrantados de coração se tornam humildes. Não temos nenhuma razão para guardarmos no coração arrogância, orgulho, empáfia, ostentação, querendo ser melhores, mais sabidos, mais importantes, mais bonitos do que os outros. Deus não fundou a sua igreja aqui no mundo para nós lutarmos uns contra os outros. O Senhor nos colocou aqui, neste mundo, como igreja, para obedecermos à intercessão de Jesus Cristo, Filho de Deus, pedindo ao Pai que nos desse santidade, nos desse unidade e senso de responsabilidade para proclamar as verdades eternas. Mas nós só temos autoridade para falar do Evangelho quando somos quebrantados de coração, humildes, arrependidos, submissos ao Senhor. Queridos, o Senhor abomina o orgulho, a empáfia, a ostentação, a vaidade, a autossuficiência, a arrogância, a altivez, mas o Senhor ama ao humilde e contrito de coração. Amém, queridos? Jó 16:15, ele faz uma declaração tremenda. Depois daquele encontro com o Senhor, lá já do capítulo 40 em diante do seu livro, ele diz: revolvi o meu orgulho no pó. Que expressão forte. E revolvi o meu orgulho no pó. Davi, quando pecou, ele foi para o pó e para a cinza, e ficou lá muitos dias, orando e buscando o Senhor. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, verso 4, diz: mas longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 2 Coríntios 12, há uma declaração do apóstolo Paulo, uma confissão, que eu não vou citar aqui por causa do tempo, você pode olhar na sua Bíblia em casa. Quando ele conta aquela história: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. E ele continua. Quando ele achou que podia estar se exaltando, ele disse: conheço o homem, e colocou na terceira pessoa, que foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem nem é permitido contar. Terceiro lugar, queridos, nós temos um personagem na Bíblia que ilustra bem o antes e o depois de uma vida cristã. Antes e depois de um encontro real, sério, definitivo com Deus. O nome de Jacó já significa trapaceiro, enganador, mentiroso. E o que este homem sofreu ao longo da caminhada, enganando e sendo enganado, até o final daquela trajetória horrível, quando ele tinha que se encontrar com Esaú
Ele sabia que tinha que prestar contas a Deus e a Esaú por causa do seu passado. E ali foi uma linha de separação entre o passado e o presente e o futuro de Jacó. Quando ele lutou com o anjo no Val de Jaboque, e ele já estava quase vencendo naquela luta, parece que o Senhor queria alimentar a sua vaidade, seu orgulho, sua prepotência, e de repente ele recebe uma joelhada na coxa, que alguns chamam de tostão, os jogadores de futebol. Eu hoje não jogo mais, mas eu era até bom. Não sei se é bom de jogar fora, porque só me incluíam no time para eu ser goleiro. Mas, queridos, pode parecer engraçado, mas quando aquele homem foi ferido pelo próprio Deus e se tornou manco, o anjo pergunta: como é o teu nome? Jacó. De hoje em diante não tem mais Jacó. Enganador? Não. Trapaceiro? Não. Mentiroso? Não. Orgulhoso? Não. Agora seu nome é Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Amém, queridos? E a nossa esperança é que Davi, a despeito de tudo, foi chamado justo, um homem segundo o coração de Deus, depois de tanto pecado, porque esse homem estava arrependido, ele foi quebrado. E outros não foram considerados, outros reis não foram considerados um homem segundo o coração de Deus. E o nosso desejo, irmãos, nossa maior aspiração na vida cristã deve ser essa: sermos considerados como homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Amém, queridos? E eu estou terminando para dizer uma coisa que sempre esteve no meu coração. A nossa impressão é que Deus só usa o belo, o forte, o completo, o poderoso, o perfeito, o inteligente, os poderosos. Não, queridos, mais uma vez, não. A Bíblia e a história nos ensinam que é exatamente o contrário. Deus usa e quer usar o fraco, o quebrado, o humilde de espírito, o quebrantado, porque são estes que Ele forma segundo o seu propósito, como fez com todos os seus servos lá no passado. Moisés, quando achou que podia intervir no palácio e fazer valer a sua vontade, sua força de príncipe do palácio, Deus lhe deu uma lição tremenda. Derrubou Moisés do cavalo. Não é tempo. Você não está preparado. Vai lá para o deserto. Vai lá orar, buscar o Senhor. Vai lá para ser quebrantado, para se tornar humilde. E ele foi. E foi como Deus usou de uma forma extraordinariamente poderosa e bela. Queridos, você quer ser usado por Deus? Arrependa-se. Você quer ser usado por Deus? Entregue-se total e incondicionalmente nas mãos dEle, para fazer de você o que Ele quer, não o que você quer. Nós aspiramos tantas coisas que não são do propósito de Deus. Nós queremos tantas posições aonde Deus não nos quer colocar.
Só é abençoado por Deus aquele que é quebrado por Deus. Deus não usa o belo, o forte, o poderoso. Deus usa o fraco, o quebrado, quebrantado de espírito, aquele que acha que não é nada e que declara ao Senhor que não é nada, que é pó. Então aí nós estamos preparados para Deus nos tomar pela sua mão e nos conduzir pelo caminho. Sacrifícios que o Senhor aceita são corações quebrantados e contritos. Olha o que a Bíblia nos informa. Foi quando os 300 de Gideão quebraram os potes de barro e levantaram os fachos. É que eles venceram a guerra contra os amalequitas e toda aquela gente ruim daquelas regiões. 300 homens contra milhares. Mas tinha que quebrar o vaso para a tocha aparecer e iluminar. Foi quando Jesus quebrou 5 pães que alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Foi quando Maria quebrou o vaso de alabastro naquela consagração maravilhosa e bela, quando ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos, uma cena que escandalizou a muita gente, mas que encheu de alegria o coração do Senhor Jesus. Porque ele disse, o que essa mulher fez agora nunca será esquecido. Aonde for pregado o Evangelho de Jesus Cristo, ela será mencionada. Por causa da humildade, por causa da dedicação, da consagração, ajoelhando-se diante do Senhor, para ungir-lhe os pés. Foi quando Jesus deixou, espontaneamente, como dissemos aqui na sexta-feira da Paixão, que o seu corpo fosse massacrado, rasgado, quebrado, na cruz do madeiro, que você e eu fomos salvos. E todos aqueles que crerem no nome do Senhor. Queridos, é quando o grão de trigo se quebra na terra que ele produz frutos em abundância. Você se lembra de uma canção que a gente cantava aqui faz tanto tempo, mas a memória dessa gente é boa, pelo menos daqueles que estavam aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Vamos cantar? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Outra vez com o piano. Eu quero ser, Senhor amado,